Novel e fanfic narradas. Novel O Rei do Entretenimento. Capítulo 118. Outubro de 2004, Residência Clovis, Londres. Tem certeza absoluta da sua decisão, Alfonso? Perguntou Steve ao diretor mexicano com quem havia trabalhado nos últimos anos. Ele havia desenvolvido um grande respeito e admiração pelo seu trabalho, então a decisão o deixou um pouco triste. Sim, Alfonso assentiu. Por mais que eu tenha adorado trabalhar nesses 2 filmes, eu já tinha dado a minha palavra e estou contratualmente obrigado a fazer o outro filme. Eu concordei em fazer o 5º e o 6º filmes inicialmente porque eles não tinham me procurado novamente em um ano, mas agora procuraram. Posso comprar o contrato para você, ofereceu Steve. Estou falando sério. Alfonso sorriu, depois balançou a cabeça. Não, obrigado. Estamos trabalhando nesse filme há anos e finalmente temos um bom roteiro. Eu não me importaria de voltar a dirigir Harry Potter, mas só depois de terminar Filhos da Esperança. Não posso fazer nada para te fazer mudar de ideia, ofereceu Steve como último recurso. Posso te oferecer um salário maior. Não, disse Alfonso resolutamente. Eu realmente quero fazer Filhos da Esperança. Steve juntou as pontas dos dedos, ponderando cuidadosamente sobre o que fazer em relação a essa questão. Ele não queria atrasar a produção conjunta de HP 5 e 6, mas agora seria obrigado a fazê-lo. Conforme o plano original, eles começariam a filmar HP 5 assim que HP 4 fosse lançado. Mas isso só seria possível se Alfonso continuasse seu trabalho. Qualquer novo diretor precisaria de pelo menos 6 meses de pré-produção para se alinhar com Alfonso. Havia um pequeno problema com o 6º livro, que só chegaria às livrarias um ano depois, mas desde que Steve lhe pagou $10 milhões, Rowling tem sido muito colaborativa com a produção e até lhe entregou um manuscrito do 6º livro antecipadamente. Você vai orientar seu substituto no 5º filme, certo? Perguntou Steve a Alfonso. Claro, Alfonso sorriu, tranquilizando-me. Você nem precisava me perguntar sobre isso. Muito bem, então. Steve se levantou e apertou a mão de Alfonso. Foi ótimo trabalhar com você, e espero que possamos trabalhar juntos no 7º filme novamente. Pouco depois, Alfonso saiu do escritório de Steve, deixando para trás um americano frustrado. Steve não gostava quando as coisas não saíam como ele queria, mas não tinha escolha nessa situação. Ele saiu do escritório em casa e foi até a sala de estar, onde Kate e Evan assistiam a um filme antigo na TV. A cena o entristeceu mais uma vez por causa da ausência do último membro da família. Já fazia um mês que Troy havia voltado de Pittsburgh, e ele ainda não tinha saído de casa nenhuma vez. Passava a maior parte do tempo trancado no quarto e até cancelar as aulas particulares. A única vez que saía era para nadar na piscina de vez em quando, mas isso não significava que esse isolamento fosse saudável de alguma forma. Então, sua reunião com Alfonso já terminou? Perguntou Kate, olhando nos olhos de Steve. Suspirou Steve enquanto se sentava ao lado da esposa. Teremos que encontrar um novo diretor para os próximos 2 filmes. Que tal Chris Columbus? Sugeriu Evan. Steve apenas balançou a cabeça. Ele é muito caro. Além disso, não acho que ele seja adequado para fazer o filme sombrio que queremos. A Warner prefere procurar um diretor discreto e impopular para esse propósito. Como Alfonso era antes de Harry Potter. Um filme sombrio era apenas uma desculpa. O único motivo real era dinheiro. Chris recebeu um salário inicial enorme de $10 milhões por cada um dos 2 primeiros filmes, além de uma porcentagem da bilheteria. Os 2 primeiros filmes custaram $225 milhões no total, enquanto o 3º e o 4º foram finalizados com um orçamento de $200 milhões, apesar dos salários mais altos do elenco. Porque o salário de Alfonso nesses 2 filmes era insignificante comparado ao de Chris. Claro, Alfonso teria cobrado um valor maior pelo 5º e 6º filmes, mas mesmo assim seu salário seria menor que o de Chris. A coprodução também ajudou a economizar muitos efeitos especiais, o que representou uma grande economia. Se a Warner pudesse, faria todos os filmes em sequência até o 7º, afinal, o elenco já tinha idade suficiente para isso. Infelizmente, os 2 últimos livros ainda não haviam sido lançados, e apesar da concordância de Rowling, seria difícil concluir a série fielmente ao material original sem os livros como referência para todos os envolvidos no processo. Ele saiu do quarto hoje? Perguntou Steve. Isso depende da sua definição de quarto dele, respondeu Evan. Ele tem usado a sala de música. Kate suspirou audivelmente. Isso está ficando demais. Eu também já passei por términos de relacionamento, mas não fiquei trancada no meu quarto por um mês inteiro por causa deles. Dá um desconto para ele, querida, Steve a repreendeu gentilmente. Ele nem tem 16 anos ainda, e esse foi o primeiro relacionamento dele. Não consigo evitar a preocupação, retrucou Kate. Ele não tem que sair em turnê mundial em breve para promover o Cálice de Fogo? E ainda por cima com a Emma? Você acha que essa lamentação vai ajudá-lo quando ele estiver cara a cara com ela de novo? Steve não disse nada porque essa era sua maior preocupação. Sem mencionar que a mídia os massacraria nas entrevistas se algum deles demonstrasse o mínimo sinal de vulnerabilidade. Você deveria falar com ele, sugeriu Kate. Eu tentei, mas não consegui que ele me ouvisse. Steve assentiu com a cabeça e se levantou. Você tem razão. Não há melhor hora do que agora. Devo ir junto? Sugeriu Evan. Steve balançou a cabeça. Deixe-me ver se consigo falar com ele primeiro. Ele deixou Kate e Evan na sala de estar e subiu até a sala de música de Troy, ficando estupefato com o que viu.
Troy estava sentado em frente ao piano, com uma expressão determinada no rosto. Seus dedos deslizavam pelas teclas enquanto uma melodia triste tocava ao fundo, acompanhada pela voz melodiosa de Troy. Ao longo dos anos, Steve ouvirá muitas músicas de Troy, mas esta parecia especial. Alguém que você amou, Lewis Capaldi? Estou afundando e desta vez temo que não haja ninguém para me salvar. Essa mentalidade de tudo ou nada está me deixando louca. Ouvir aquela melodia assombrosamente oca vinda de seu filho fez Steve franzir a testa preocupado mais uma vez. Preciso de alguém para curar, alguém para conhecer, alguém para ter, alguém para segurar. É fácil dizer, mas nunca é a mesma coisa. Acho que gostei da maneira como você anestesiou toda a dor. Agora o dia se esvai, dando lugar ao anoitecer. E você não está aqui para me ajudar a superar tudo isso. Baixei a guarda e você me surpreendeu. Eu estava começando a me acostumar a ser alguém que você amava. A beleza da letra e a emoção pungente da música tocaram Steve profundamente. Combinadas com a voz impecável de Troy, a canção soou celestial. Por um instante, ele sentiu como se estivesse invadindo o momento íntimo de Troy. Quando Troy não continuou a música e em vez disso, soltou um longo suspiro, Steve começou a bater palmas. Troy se virou surpreso na direção do som, mas rapidamente o disfarçou. Caramba, disse Steve com um sorriso enorme no rosto. Isso foi incrível. Obrigado, disse Troy mais por instinto, sem sequer esboçar um sorriso. Como posso te ajudar, pai? Steve ergueu uma sobrancelha, desafiando a pergunta. Será que eu não posso nem ver o que meu filho está fazendo no tempo livre? Claro que pode, respondeu Troy apressadamente. Só senti que precisava falar sobre alguma coisa. Desculpe. Desculpe. Steve mudou de assunto habilmente. Você está pronto para começar a promover o Cálice de Fogo em alguns dias? Troy deu de ombros. Acho que sim. Só precisa garantir que eu e a Emma não fiquemos juntos o tempo todo. O resto deve ficar bem. Isso não é possível, respondeu Steve. Não podemos deixar os dois atores principais se evitarem tão descaradamente. Rumores e teorias da conspiração vão começar se vocês derem entrevistas separadamente. Desde que aquela foto de vocês vazou, vocês dois têm evitado a mídia e a atenção diminuiu um pouco, mas agora com certeza vão fazer perguntas sobre isso. É inevitável. Troy suspirou cansado antes de olhar para cima. O que você acha que devemos fazer então? Escolha uma história e mantenha-se fiel a ela, disse Steve. Decida se quer ou não revelar o relacionamento. Acho que confessar é inútil, já que acabou. Diga que era uma cena do outro filme que vocês gravaram e que você e Emma são bons amigos. Enquanto isso, certifique-se de não demonstrar nenhuma reação que possa sugerir que há algo errado entre vocês dois. Troy assentiu lentamente. Não disse nada, mas não precisava. Steve sabia que ele estava sofrendo por dentro. Sua música era prova suficiente disso. Ele deu um passo à frente e segurou levemente o ombro de Troy. Sinto muito que você tenha passado por isso tão jovem, filho, mas é a vida. Acontece com todo mundo. Agora é hora de seguir em frente. Tantas garotas ao redor do mundo dariam tudo para estar com você. Não fique preso à primeira que partiu seu coração. Troy assentiu novamente, ainda em silêncio. Suspirando, Steve se virou e começou a voltar. Talvez Evan conseguisse convencê-lo melhor. De repente parou abruptamente ao ter uma ideia. Voltou-se para Troy. Quantas músicas você já escreveu? Troy ponderou por alguns instantes antes de responder. Cerca de 20 mais ou menos. Por quê? Steve sorriu. Assim que a promoção do filme terminar, quero que você grave um álbum completo com suas 10 a 15 melhores músicas. Se você está escrevendo essas canções melancólicas sobre desilusões amorosas, o mínimo que você pode fazer é lucrar com elas. Sem falar que seria uma ótima distração para o adolescente fazer algo produtivo com seu tempo livre, especialmente agora que seu próximo filme foi adiado. Eles não estão deprimidos, murmurou Troy, mas Steve percebeu que ele não se opunha à ideia. Não começamos a filmar A Ordem da Fênix, depois que a promoção terminar? Alfonso desistiu no último minuto, respondeu Steve. Não temos mais um diretor, então não podemos prosseguir com as filmagens. Ele fez isso? Troy murmurou pensativo. Você tem alguém em mente para substituí-lo? Não, respondeu Steve honestamente. E você? Alguma sugestão? Na verdade, sim. Troy sorriu pela primeira vez desde o início da conversa. Venha, preciso te mostrar uma coisa. Steve seguiu o filho com curiosidade enquanto Troy o conduzia até a sala de cinema, que era um pequeno cinema em si, com um projetor de última geração, sistema de som surround Dolby e algumas poltronas muito confortáveis. Troy caminhou até o projetor e preparou um filme antes de se virar para Steve. O diretor com quem trabalhei no início deste ano, Rian Johnson, fez um filme muito bom. Acho que ele também faria um filme maravilhoso de Harry Potter. Veja você mesmo e decida. Dito isso, Troy apertou o botão de reprodução no controle remoto e sentou-se ao lado de Steve. Assim que o filme começou, Steve olhou de soslaio para o filho, que parecia animado para mostrá-lo a ele. Talvez ele volte ao normal em breve. Respirei fundo antes de forçar um sorriso. Jamie estava sentado imediatamente à minha esquerda, enquanto Emma estava ao lado dele. Eu havia prometido a mim mesma que não deixaria a situação ficar mais desconfortável do que o necessário. Troy, Emma e Jamie, parabéns pelo próximo filme, Harry Potter e o Cálice de Fogo, disse Meghan, a repórter que nos entrevistava animadamente. Os 3 primeiros filmes da série arrecadaram mais de 3 bilhões de dólares, o que faz de Harry Potter
A segunda franquia cinematográfica de maior bilheteria de todos os tempos, depois de Star Wars. O que vocês acham disso? Obrigado pela calorosa recepção, disse em nome de nós três. Sinto-me extremamente sortudo por fazer parte desta série. Com certeza, concordou Jamie. Emma, disse Megan, percebendo que Emma estava estranhamente quieta. Como você acha que sua atuação mudou do primeiro filme até agora? Emma, sempre profissional, manteve um sorriso inocente no rosto. Cada filme que fiz foi uma grande experiência de aprendizado para mim. No primeiro eu nem sabia como um filme era filmado. Agora, me sinto muito mais confiante de que mesmo se tiver que filmar algo diferente de Harry Potter, eu consigo. Falando em outros filmes, disse Megan com um enorme sorriso no rosto, ouvi um boato de que vocês dois farão outro filme juntos. Contive um gemido. Sabia que essa pergunta viria mais cedo ou mais tarde. Felizmente, Emma e eu tínhamos nos preparado bastante para ela. Sim, respondi por Emma. É um pequeno filme independente que estou produzindo pessoalmente. A atriz que interpretaria a protagonista se machucou em um acidente, então chamei a Emma para fazer o papel, e ela está fabulosa. Megan cantarolou audivelmente antes de tirar uma foto de perto dela. Nem precisei olhar para adivinhar qual foto era. Eu detestava esse tipo de comportamento de emboscada desses supostos jornalistas, que faziam perguntas que não estavam na lista pré-aprovada. Essa seria a última entrevista que Megan me daria. Conforme esta foto, ela ergueu a maldita foto para a câmera ver, que foi publicada no TMZ, vocês dois estão namorando. Há quanto tempo? Quem pediu em namoro primeiro? Conte-me todos os detalhes picantes. Ela olhou significativamente entre Emma e eu, deixando o pobre Jamie se sentindo como um intruso na entrevista. Emma se virou para mim e riu, um sentimento compartilhado por Jamie e por mim. Não estamos namorando, respondeu Emma com total convicção depois que nós três conseguimos conter o riso. Troy e eu estávamos ensaiando uma cena do filme, As Vantagens de Ser Invisível? Tanto Troy quanto Jamie são como irmãos para mim. Megan parecia não acreditar em Emma, então se virou para mim. Você ensaia cenas de beijo? Ele pratica tudo, disse Jamie com um sorriso. Troy é um perfeccionista como poucos. Lembro-me de uma cena que estávamos filmando para Cálice de Fogo em que nós dois lutamos, e ele me fez praticar também repetidamente. Por horas ficamos só nos batendo. Ainda bem que Jamie redirecionou o assunto para o filme com tanta delicadeza. Megan captou a dica e dessa vez concentrou-se em perguntas sobre o filme. O filme tem muito mais cenas de ação. Você gostou de fazê-las, Troy? Fiz uma cara pensativa. Não gostei muito daquela parte debaixo d'água. Não me entendam mal, adorei o resultado final, mas foi muito cansativo para o meu corpo. Não se esqueça das várias infecções de ouvido que você teve por causa disso, lembrou-me Emma. Concordei com a cabeça. Como eu disse, muito cansativo. A entrevista se estendeu por um tempo antes de chegar a hora de encerrar. O fotógrafo pediu que nós três posássemos para uma foto. Por causa da sua altura, Emma ficou entre Jamie e eu. Coloquei a mão em sua cintura, como fazia antes. Meu coração estava em turbilhão, mas mantive um sorriso tranquilo no rosto. Assim que a sessão de fotos terminou, me desvencilhei dela e dei alguns passos para trás. Nós três voltamos aos nossos lugares enquanto Megan e sua equipe saíam da sala. Troy, Emma se dirigiu a mim diretamente pela primeira vez desde que terminamos. Podemos conversar depois que isso acabar? Depois de ouvir aquela pergunta, Jamie olhava para todos os lados, menos para nós. Eu também não fiquei nada contente com isso. Tentei ligar para ela algumas vezes depois de voltar para Londres, mas ela não atendeu nenhuma vez. Se fosse um mês atrás, eu teria feito qualquer coisa para falar com ela. Mas não agora. No momento eu estava com raiva demais para ser racional, sabia que minha raiva passaria em alguns meses, mas por enquanto eu precisava de espaço. Hoje não, Emma, eu disse, com uma calma forçada na voz. Ela parecia querer discutir, mas felizmente, o próximo jornalista entrou para a nossa entrevista naquele momento. Então ela só pôde acenar com a cabeça em sinal de concordância. Capítulo 119. Zoe, gritou uma garota morena vestida com o uniforme da Corvinal do outro lado da rua. Pare de andar como uma tartaruga ou vamos perder o filme. Calma aí, Chrissy, disse Zoe, que estava vestindo a cor da lufa-lufa, revirando os olhos. Nós já temos os ingressos. E centenas de outras pessoas também, disse a terceira e última garota do grupo, Riley, que vestia um uniforme da Grifinória. Todos os bons lugares vão acabar se não chegarmos cedo. Sem querer mais ouvir as reclamações das amigas, Zoe correu até ficar bem ao lado das duas. Aqui estou eu feliz, não entendo por que vocês estão tão obcecadas com o filme. Vocês duas já leram os livros centenas de vezes. Eu é que deveria estar mais animada para saber o que vai acontecer nesta parte. E de quem é a culpa por não conseguir abrir um livro? Perguntou Riley retoricamente. Você nem nos deixou contar a história. Não quero spoilers, disse Zoe resolutamente. Troy não era seu ator favorito até o ano passado? Perguntou Chrissy, curiosa. O que aconteceu agora? Então fingiu surpresa. Não me diga que você está abandonando Troy por causa de Justin Timberlake ou, Deus me livre, Shia LaBeouf. Aproveitando a oportunidade perfeita para provocar a amiga, Riley disse com uma voz estridente. Gente, quando eu crescer, vou casar com o Troy, com certeza. Depois, voltou ao tom normal. Você não dizia isso toda vez que a gente via um filme dele? Zoe lutou contra o rubor que ameaçava tomar conta de sua cor habitual. Cruzou os braços sobre o peito e disse, isso foi quando eu era jovem e ingênua. Além disso, ele está namorando a Emma Watson agora.
Ela não diria isso em voz alta para os amigos, mas amava Troy profundamente. Seu coração se despedaçou em milhões de pedaços quando a foto dele beijando Emma Watson veio à tona. Ela ficou offline por dias depois disso. Nem sequer tinha visto o trailer de A Cálice de Fogo. Sempre que passava na TV, ela mudava de canal porque doía ver Troy com outra garota, e uma das primeiras cenas do trailer era Troy e Emma se abraçando. Chrissy deu uma risadinha. Você não sabe, eles nunca namoraram. Tem uma entrevista viralizando na internet em que eles dizem que estavam filmando um filme em que tinham que se beijar. Não era de verdade. Zoe parou abruptamente por um instante. Ela realmente não sabia disso. Ei, não pare agora, reclamou Riley puxando Zoe consigo. Mesmo assim, Zoe tentou disfarçar o choque. Por que você está tão animada para ver o filme? Você não estava tão empolgada com o terceiro. Riley e Chrissy trocaram um olhar significativo antes de Riley perguntar. Você não viu o trailer, viu? Zoe deu de ombros. Talvez eu tenha perdido essa parte. Riley e Chrissy riram disso antes de Chrissy dizer. Nossa, isso vai ser bom. Ela não faz ideia. Sobre o que? Perguntou Zoe, confusa. Você vai ver, disse Chrissy misteriosamente, e então ambas as garotas permaneceram em silêncio até entrarem no teatro e conseguirem bons lugares. Vamos lá, pessoal, implorou Zoe. Eu preciso saber. Assista ao filme e descubra, foi a resposta que ela recebeu. Zoe só conseguiu bufar de irritação. Antes do filme começar, alguns comerciais foram exibidos, incluindo trailers de outros filmes. Mas havia um comercial inédito que lhe trouxe um sorriso instantâneo ao rosto. Troy caminhava na praia usando uma camisa havaiana, bermuda e crocs. Depois, estava em um parque, de camiseta, shorts jeans e crocs. Em seguida, estava gravando um filme, e como você já deve imaginar, de crocs. A cena mudava várias vezes, do quarto dele para a sala de estar, até ele jogar tênis. Na cena final, ele estava encharcado da cabeça aos pés, à beira da piscina, usando apenas uma sunga e crocs. A luz do sol fazia brilhar como um deus grego. Seus músculos abdominais e peitorais eram de tirar o fôlego. Se ao menos Zoe pudesse estender a mão e tocá-lo. Crocs, disse Troy. O único calçado de que você vai precisar. E então o comercial terminou. Zoe suspirou, desapontada. Aquele comercial acabou muito rápido. Ela olhou para os seus crocs que estava usando naquele momento, os quais havia comprado depois de assistir ao primeiro comercial do Troy, e teve que concordar. Eram os calçados mais confortáveis que ela poderia ter comprado. Era uma pena que tivessem tirado o primeiro comercial do ar um mês depois do lançamento. Este era um novo, e o único, além do primeiro, em que Troy não era tão tímido em exibir o corpo. Não suspire assim, Zoe, disse Riley. Você vai gostar do que verá na tela quando o filme começar. Zoe estava bastante intrigada, mas sabia que aquilo não satisfaria sua curiosidade, então esperou. Felizmente, o filme começou logo em seguida. O filme começa sombrio e misterioso, com um velho testemunhando Peter Pettigrew e outro homem que não havia aparecido em nenhum dos filmes anteriores, conversando com uma voz fantasmagórica. Não foi difícil deduzir que a voz devia ser a de Voldemort, o vilão da história. Ao perceberem que seu plano havia sido descoberto, o velho é atingido por um feitiço verde acompanhado da invocação, Avada Kedavra. Era óbvio que ele havia morrido. Na cena seguinte, Troy, como Harry, acorda repentinamente do pesadelo, ofegante. Hermione viera acordá-lo, junto com Rony, pois eles precisavam ir à Copa Mundial de Quadribol. Juntaram-se a eles outro garoto, Cedrico Diggory, e seu pai, Amos. O Cedric é tão gato, comentou Chrissy ao lado dela. Eu pegaria ele sem pensar duas vezes. Como se ele fosse deixar você fazer isso com ele, retrucou Riley. SHHH. Zoe sussurrou, e felizmente suas amigas obedeceram. O grupo usou um dispositivo chamado chave de portal para chegar à Copa Mundial de Quadribol, onde puderam constatar a diversidade e a vastidão do mundo bruxo. Bruxos de diferentes nacionalidades e etnias estavam por toda parte, realizando feitos mágicos. O grupo ficou hospedado em uma tenda que era muito maior por dentro. E então a Copa Mundial começou, Bulgária contra Irlanda. Foi uma sequência lindamente coreografada. Não foi tão detalhada quanto as partidas dos dois primeiros filmes, mas mostraram os placares e as reações ao vivo do grupo. Foi a primeira partida mostrada na série em que o time que capturou o pomo de ouro, Bulgária, não venceu o jogo. Após o jogo, todos estavam de bom humor. Eles estavam zoando Ron por causa da admiração dele pelo Victor Krum e por estarem se comportando como crianças, até que de repente houve um estrondo e todos se calaram. Deve ser coisa dos irlandeses, observou um dos gêmeos, distraidamente. Mas não foi o que aconteceu. O pai os tirou às pressas da tenda, levando-os para um lugar seguro, mas a câmera então se afastou, revelando que o acampamento estava sendo atacado por pessoas com longas capas pretas e máscaras prateadas. O caos se instaurou, quase causando uma debandada, e Harry acabou desmaiado. Alguém lançou uma marca de caveira verde escura com uma serpente saindo da boca no céu. Todos suspeitavam que Harry e seus amigos estivessem por trás disso. Mas ele foi rapidamente inocentado porque nem sequer sabia o que era a marca negra ou que os seguidores de Voldemort eram chamados de Comensais da Morte. Além disso, ele era Harry Potter. Por que ele invocaria a marca de Voldemort? Conforme a história se desenrolava, os três foram para Hogwarts de trem. Foi mostrado que Harry desenvolveu uma paixão por uma garota chamada Cho-Chang. Delegações de outras duas escolas europeias, Beauxbatons e Durmstrang, chegaram a Hogwarts para participar do torneio Tribruxo.
Suas entradas foram um evento deslumbrante, demonstrando suas habilidades mágicas. Um auror aposentado chamado Alastor Mold juntou-se ao corpo docente para ensinar defesa contra as artes das trevas, e ensinou aos alunos as 3 maldições imperdoáveis: Império, Crucio e Avada Kedavra. Esta última é a mesma maldição que Voldemort usou no velho no início do filme para matá-lo. Mais tarde naquele dia, todos com mais de 17 anos começaram a inscrever seus nomes no Cálice de Fogo. Fred e George também tentaram inscrever seus nomes usando uma poção de envelhecimento, já que tinham apenas 16 anos, mas acabaram se transformando em velhos. Todos riram muito da cena enquanto eles começavam a lutar no chão. Chegou então a hora de escolher os campeões das 3 escolas. Por Durmstrang foi o corpulento Victor Krum, enquanto por Belch Batons foi a bela Fleur Delacour. Zoe tinha a sensação de que o campeão de Hogwarts seria, de alguma forma, Harry. Ela sabia como essas histórias funcionavam. Cedrico Diggory anunciou Dumbledore. Então, numa reviravolta chocante do destino, o cálice revelou um quarto nome, Harry Potter. Todos, desde alunos e professores até Dumbledore e o próprio Harry, ficaram chocados com essa mudança, mas Zoe adorou cada momento. Nas cenas seguintes todos se voltam contra Harry, inclusive seu melhor amigo, Rony. Zoe adorava Rony. Ele era seu segundo personagem favorito nos filmes, depois de Harry, mas essa traição não lhe pareceu certa. Harry estava completamente sozinho, atormentado por seus colegas e até mesmo por repórteres. Mas Harry continuava sendo mocinho. Quando descobriu qual seria a primeira tarefa de Hagrid, disse a Cedrico para equilibrar as coisas. E que tarefa magnífica foi essa, dragões! Harry foi o último e enfrentou o maior dragão de todos. Zoe prendeu a respiração ao ver o dragão cuspindo fogo em Harry, mas por sorte, Troy se escondeu atrás de uma pedra e invocou sua vassoura antes de levar a batalha para o ar. Ele demonstrou manobras de especialista e ultrapassou o dragão. Foi uma cena emocionante na qual Harry realizou todos os tipos de mergulhos e piruetas em sua vassoura antes de pegar o ovo de ouro, mas não antes que a barra de suas vestes fosse queimada. Em seguida, houve uma cena muito emocionante entre Ron e Harry. Harry e Ron começou baixinho. Quem quer que tenha colocado seu nome naquele cálice? Eu acho que estão tentando te matar. Finalmente entendeu, não é? Harry sorriu cansado. Tudo bem. Não, não é. Ron respondeu com veemência. Em casa tenho 5 irmãos mais velhos com quem competir. Nunca sou bom o suficiente. Às vezes, acho que você também é meu irmão. Por isso, peço desculpas. Quem disse que não somos irmãos? Harry sorriu de volta, apertando a mão de Ron. Hermione, entretanto, enxugou as lágrimas. Meninos. Conforme o filme avançava, quando Harry abriu o ovo mais tarde naquele dia, este emitiu um som estridente, ensurdecendo a todos. Nem Harry nem ninguém ao seu redor tinha ideia de como abrir o ovo corretamente. Durante o Natal, as 3 escolas realizaram um baile de inverno, onde os rapazes, sendo rapazes, começaram a passar vergonha convidando garotas para sair. Harry foi rejeitado por Cho Chang, então acabou saindo com Parvati Patil, enquanto Rony levou a irmã gêmea dela, Padma. As sequências de dança foram belíssimas de se ver, mas a estrela da noite foi Hermione, que roubou a cena em seu vestido azul pervinca. Ela parecia ter saído diretamente de um conto de fadas da Disney e acompanhou Victor Krum ao baile. Rony e Hermione tiveram uma briga feia, demonstrando mais uma vez o ciúme de Rony. Mas se você observasse com atenção, qualquer um perceberia que era porque Rony gostava de Hermione e não gostava que ela saísse com outra pessoa. Algum tempo depois, Cedrico Diggory abordou Harry e disse-lhe para levar o ovo ao banheiro dos monitores. A cena seguinte fez Zoe prender a respiração. Harry não, Troy mergulhou numa banheira quase nu. Embora a câmera não se demorasse muito em seu corpo, e houvesse muitas bolhas atrapalhando, Zoe sabia que assim que os DVDs fossem lançados, ela definitivamente os compraria só por causa dessa cena e pausaria nos momentos certos. Neville deu a Harry algo chamado Gueuraba, e então Zoe sentiu como se fosse morrer. Harry, Cedrico e Krum estavam todos em frente ao lago, usando apenas calções de banho. Fleur também estava muito bonita em um maiô prateado, mas os rapazes eram o verdadeiro colírio para os olhos de Zoe, especialmente Troy. Embora não fosse tão forte ou alto quanto os outros 2 atores, qualquer um com olhos podia ver que ele tinha os músculos mais definidos, principalmente aqueles abdominais, que poderiam servir como ralador de queijo. Por que eu não pude ir ao baile com ele? Comentou Chris ao lado de Zoe, que apenas assentiu em concordância. Durante os 10 minutos seguintes, enquanto Troy estava submerso e sem camisa, o cérebro de Zoe não funcionava direito. Ela só sabia que ele havia salvado Ron e uma garotinha de se afogarem, para depois sair da água e receber um beijo, o primeiro beijo de Harry. Na cena seguinte, Harry se depara com o corpo de um funcionário do ministério, lançando dúvidas sobre algumas figuras misteriosas, nomeadamente Severus Snape e Igor Karkaroff, ambos antigos comensais da morte. Então chegou a hora da parte final do torneio, o labirinto, que honestamente, foi uma experiência emocionante. Do bicho-papão à esfinge, passando pelas acromântulas, tudo era de tirar o fôlego. Os efeitos visuais estavam impecáveis, dando um aspecto hiperrealista a tudo. E então veio o clímax, quando Harry e Cedrico mergulharam juntos em direção à taça depois que Harry salvou o garoto mais alto. E então Cedric morreu. Zoe ficou sentada em sua cadeira com a boca escancarada como um peixe fora d'água.
Ela não esperava que alguém morresse em um filme de Harry Potter, muito menos Cedrico, que estava se revelando um personagem tão incrível. Voldemort foi ressuscitado por Peter Pettigrew após sacrificar a própria mão e sugar à força o sangue de Harry, e que cena arrepiante. O ator que interpretou Voldemort deixou Zoe apavorada. Quando ele torturou Harry, Zoe desviou o olhar por um breve instante, impressionada com a atuação magnífica de Troy. Harry e Voldemort lutaram brevemente em um duelo épico, com seus feitiços se chocando. Mas aquele não seria o fim. Harry conseguiu escapar com o corpo de Cedrico. Um Harry espancado e ferido apareceu no campo enquanto todos ao seu redor começavam a comemorar. Todos exceto Harry, que chorava copiosamente enquanto segurava o corpo de Cedrico. A própria Zoe deixou escapar uma lágrima devido à intensidade da cena. Então veio a maior reviravolta da história. Harry foi levado por Alastor Moody, que se revelou um comensal da morte. A maioria da plateia ficou boquiaberta de choque com a revelação. Quem não leu os livros não esperava que Moody fosse um impostor. O ano letivo terminou e todos os alunos estrangeiros retornaram às suas respectivas escolas, deixando o trio de ouro para trás, todos tristes e melancólicos. Pois agora tudo mudaria com o retorno de Voldemort. E então os créditos começaram a rolar. Era um filme tão bom que Zoe sabia com certeza que teria que assisti-lo pelo menos mais 2 vezes. Vamos embora? Perguntou Riley, levantando-se enquanto a maioria das pessoas fazia o mesmo e começava a sair do teatro. Espere, Chris a interrompeu. O último filme teve uma cena pós-créditos. Talvez este também tenha. Aconteceu mesmo? Perguntou Zoe, surpresa. Eu não vi. Chris deu de ombros. Eu vi no DVD. Era basicamente um trailer deste filme. Os olhos de Zoe brilharam. Então, definitivamente temos que esperar. Riley gemeu em derrota, mas sentou-se novamente obedientemente. Depois do que pareceu uma eternidade, a cena pós-créditos finalmente começou, e foi bastante surpreendente. Na cena, Dumbledore discute com Fudge em uma sala de aparência oficial sobre Barty Crouch Jr. e o retorno de Voldemort. Ele não voltou, sibilou Fudge. É definitivo. Quanto a Crouch, você sabe qual é a punição por fugir de Azkaban. Você não pode estar querendo dizer. Dementador, ordenou Fudge, e imediatamente uma figura negra encapuzada desceu sobre Barty e o beijou, matando-o instantaneamente. Dumbledore ficou apenas olhando, chocado com a reviravolta dos acontecimentos, antes de Fudge dizer, se eu fosse você, tomaria cuidado para não espalhar mais mentiras ao público. Diga isso também ao seu prodígio, Potter. Então, uma última frase apareceu na tela. Harry Potter e seus amigos retornarão a Hogwarts. E então o filme finalmente acabou. Puta merda! Zoe exclamou em voz alta. Aquela última cena foi muito intensa. Eu sei, né? Chris e Riley disseram em uníssono antes de se virarem uma para a outra e sorrirem. Zoe se virou para suas 2 amigas e estreitou os olhos. O que exatamente tinha no trailer que vocês duas tinham certeza que eu ia gostar? Chris sorriu. Mostrou muitas cenas de Troy debaixo d'água. Então, quem assistiu já deve saber do que se tratava. Foi bom, não foi? Ele é um gato, disse Zoe, como se fosse óbvio. As garotas da escola do Harry eram todas cegas para não ver a beleza dele. Eu mataria para sair no encontro com ele. Riley assentiu com a cabeça. É verdade, mas é porque ele é o Troy. Ele é perfeito em tudo o que faz. Zoe apenas acenou com a cabeça enquanto saíam do cinema. Mal posso esperar pelo 5º filme, anunciou ela, sem se dirigir a ninguém em particular. Capítulo 120. Harry Potter e o Cálice de Fogo teve 3 estreias de grande repercussão, uma em Londres, uma em Nova York e uma em Tóquio. Sendo os Estados Unidos, o Reino Unido e o Japão os maiores mercados da franquia, fazia sentido, do ponto de vista comercial, priorizar o filme nesses países. Assim que os críticos assistiram ao filme, todos concordaram unanimemente em um ponto. Este era o melhor filme da franquia até então, ainda melhor que o aclamado Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. O uso de plano-sequência, movimentos de câmera livres, efeitos especiais impressionantes e a atuação magnífica de todo o elenco foram alguns dos pontos destacados pelos críticos. A infância finalmente chegou ao fim para Harry Potter. O filme, com seus elementos fantásticos de dragões, sereias, esfinges e dementadores, é uma aventura emocionante que nos leva a um território sombrio, com gritos e um arrepio final em um cemitério repleto de lápides e maldade. Troy Armitage, como sempre, roubou a cena com seu talento impecável. Jamie Bell e Emma Watson não ficaram muito atrás desta vez, mostrando sua crescente capacidade de atuação. Os 3 jovens atores estão se tornando artistas de grande talento. Atores veteranos como Alan Rickman, Maggie Smith, Michael Gambon, Robbie Coltrane e Timothy Spall estavam todos incríveis. Entre os novos membros do elenco, Henry Cavill como Cedric Diggory está fenomenal. Ele infunde tanto charme e simpatia ao papel que torna o final bastante trágico. Sem dúvida, porém, a melhor adição ao elenco foi Ralph Fiennes como Voldemort. Ele não é tecnicamente uma adição nova, já que Fiennes fez uma participação especial no primeiro filme, o que demonstra a visão de longo prazo dos cineastas anos atrás. A cada momento em que ele está em cena, é impossível não torcer pela segurança dos mocinhos. Ele lembra bastante seu papel de vilão em A Lista de Schindler. No geral, está é a continuação perfeita da série que poderíamos ter tido, encontrando o equilíbrio perfeito entre adaptar um livro extenso e eliminar algumas tramas menos importantes. Classificação: 9/10. Manohla Dargis, New York Times. Pela primeira vez, os adultos podem realmente gostar de um filme de Harry Potter tanto quanto as crianças.
Victoria Segal, Neil Statesman, Eric Roth e Steve Kloves simplificaram a obra de mais de 700 páginas de J.K. Rowling, transformando-a em um filme de luta. E os efeitos especiais que ameaçavam sobrecarregar os 2 primeiros filmes estão perfeitamente integrados. David Ansen Newsweek. É assustador o quão bom esse filme é. John Morgenstern, Wall Street Journal. Espere um minuto. Sequências não costumam ser melhores. Roger Moore, Tribune News Service. Embora os efeitos especiais deste filme sejam frequentemente de tirar o fôlego, o verdadeiro drama está exatamente onde deveria estar, nos olhos assustados, porém determinados, de um jovem. Moira MacDonald, Seattle Times. No agregador de críticas Rotten Tomatoes, Harry Potter e o Cálice de Fogo estreou com uma incrível avaliação positiva de 97% e uma nota média de 8,7/10. No Metacritic, recebeu uma nota média ponderada de 86/100. Enquanto isso, no Cinema Score, tornou-se o 4º filme consecutivo da série a receber a nota máxima, A+, mantendo-se como a única franquia cinematográfica da história com nota máxima, A+, em todas as suas aparições. A aclamação da crítica e a base de fã sólida como uma rocha se converteram sem problemas em números de bilheteria. O filme foi lançado amplamente em 5 de novembro de 2004. A Walt Disney, que planejava lançar o filme da Pixar Os Incríveis na mesma data, adiou o lançamento por 2 semanas para evitar concorrência, dando a Cálice de Fogo acesso irrestrito ao mercado. Teve uma estreia estrondosa, arrecadando $168 milhões na América do Norte e $405 milhões em todo o mundo, tornando-se oficialmente a maior estreia de todos os tempos, quebrando o recorde anteriormente detido por Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Ao final de sua exibição, arrecadou $390 milhões nos Estados Unidos, $181 milhões no Japão, $83 milhões no Reino Unido e $459 milhões no resto do mundo, elevando sua bilheteria total para $1,113 bilhão. Novembro de 2004, Residência Clovis, Londres. Evan chegou em casa depois de um dia agitado na escola. Ele estava ansioso para ir à academia com Troy hoje. Finalmente, Troy havia saído da depressão que ele mesmo se impôs e prometido que voltaria a treinar com Evan. Inicialmente, Evan detestava a ideia de se exercitar, mas quando percebeu como todas as garotas da escola estavam dando mais atenção a ele ultimamente, ficou mais do que entusiasmado para malhar e ganhar a massa muscular que tanto precisava. Latido. Um husky superanimado corria em círculos ao redor de Evan. Ei, garoto! Ele se abaixou e bagunçou carinhosamente o pelo cinza de Locke antes de lhe dar um beijo na cabeça. Locke podia ser oficialmente o cachorro de Troy, mas passava ao mesmo tempo com os dois. E considerando que Troy estava em uma longa turnê mundial no último mês, Evan havia se tornado o humano favorito de Locke. Seus pensamentos foram interrompidos por uma bela melodia vinda da sala de estar. Normalmente, Troy praticava música em seu estúdio dedicado, então era um pouco estranho para ele usar o piano do andar de baixo. Seu estúdio tinha todos os tipos de instrumentos de última geração e até mesmo dispositivos eletrônicos de som que estavam além da compreensão de Evan. Para saciar sua curiosidade, ele seguiu o som e se deparou com uma cena bizarra. Troy estava tocando piano enquanto Kate estava sentada no sofá próximo com os olhos fechados. Ela parecia absorta na música, que era bem diferente das canções habituais de Troy. Adorável de Billie Eilish e Khalid. Ah, espero que um dia eu consiga sair daqui, mesmo que leve a noite toda ou 100 anos. Preciso de um lugar para me esconder, mas não consigo encontrar nenhum por perto. Quero me sentir vivo, mas lá fora não consigo vencer meu medo. Não é adorável? Completamente sozinho. Coração de vidro, mente de pedra. Despedace-me da pele aos ossos. Olá, seja bem-vindo. De volta. Meu Deus, exclamou Evan em voz alta quando ficou óbvio que Troy havia terminado a música. Cada vez que te ouço cantar, você fica cada vez melhor. Valeu, mano. Troy sorriu antes de se levantar do piano e caminhar até sua mãe. Meu pai sugeriu que eu fizesse um álbum completo com as minhas músicas, e agora estou finalizando as faixas que vão entrar nele. Essa aqui com certeza vai estar lá. Seria uma tragédia se isso não existisse, disse Evan seriamente. Kate se levantou e abraçou Troy. Obrigada por essa música. Evan tem razão. Foi a coisa mais linda que ouvi em muito tempo. Não só a sua foi a melhor de todas, diferente de qualquer outra música que já ouvi. Troy deu uma risadinha depois de se separar dela. Não fique citando a música tema de Pokémon para mim. Evan riu da referência acidental, mas Kate parecia alheia à piada, então ele mudou de assunto. Que bom que te encontrei aqui, precisamos resolver isso. Você já me deixou na mão tempo demais durante esses seus dias de mau humor. Meus dias de mau humor? Perguntou Troy, incrédulo. Você também não, depois do papai. Com o tipo de música que você tem escrito nos últimos meses, além desse seu comportamento isolacionista, você pode me culpar? Perguntou Evan, em tom de desafio. Oh, disse Troy dramaticamente. O Evan está usando umas palavras difíceis hoje. Foi a Nadia que te ensinou? Pelo menos eu saio de casa para algo além de trabalho ou estudo, retrucou Evan. Seu ermitão. Você, Troy começou, provavelmente com algum insulto pronto, mas foi interrompido. Meninos, disse Kate bruscamente. Parem com isso. Quando Troy não deu continuidade à pequena discussão, Evan também não continuou. Ótimo, Kate assentiu.
Então, Troy, você não disse que precisava perguntar algo importante para o Evan? Os olhos de Troy brilharam, esquecendo a animosidade anterior. Assim, tive uma ideia que queria compartilhar com você primeiro. Não sei se é boa ou mesmo viável, mas quero muito testá-la. E o que é isso? Perguntou Evan. E se Troy começou a desenvolver sua ideia lentamente, quando eu lançar meu álbum, eu também lance todas as músicas como singles, com um videoclipe completo para cada uma? E eu estava esperando que você pudesse dirigir alguns deles para ganhar experiência. Evan esperou alguns instantes, esperando que Troy dissesse algo como te peguei. Mas como ele não disse nada, Evan deixou escapar a primeira coisa que lhe veio à mente. Essa é uma péssima ideia. Dessa vez, Troy não se irritou e perguntou calmamente. Por quê? Preciso mesmo soletrar? Evan resmungou. Não sabemos se suas músicas farão tanto sucesso quanto você espera. Elas são realmente boas com certeza, mas até os artistas mais famosos só lançam videoclipes e singles completos para músicas selecionadas, as melhores. Se você lançar muitos vídeos de uma vez, vai acabar competindo consigo mesmo por espaço nas rádios e canais de música. Troy ponderou as palavras de Evan antes de assentir. Você não está errado. Então, o que você sugere que eu faça? Evan sorriu. Ele tinha uma ideia, mas precisaria ver as músicas que Troy havia escolhido para seu álbum de estreia. Você já finalizou a lista de músicas para o seu álbum? Sim, Troy assentiu. Cheguei até a gravar uma versão básica delas e enviei para registro de direitos autorais. Perfeito, Evan assentiu. Me dê todas as suas músicas gravadas em um pendrive, e eu vou bolar uma boa ideia para o seu álbum. Troy apertou os olhos. Qual é exatamente a sua ideia? Primeiro me dê as músicas, e aí eu te digo em um dia, disse Evan com firmeza. Não fazia sentido apresentar uma ideia incompleta para depois descartá-la. Tudo bem, cedeu Troy. Meninos, disse Kate de repente, lembrando-os de que não estavam sozinhos ali. Tenho trabalho a fazer, então estarei no meu escritório se precisarem de alguma coisa. Tudo bem, mãe. Troy sorriu antes de se virar para Evan. Vamos lá. É hora do nosso treino e da sessão de sparring. Evan parou de repente. Treino de combate? Perguntou nervoso. As sessões de luta com Troy eram sempre dolorosas. Claro, Troy sorriu assim que ficaram a sós. Vou te humilhar hoje e te mostrar o quanto sou isolacionista. Droga. Evan gemeu. Tudo bem, eu faço, mas só depois de um pouco de cardio e musculação. Concordo, Troy assentiu, e juntos caminharam até a academia que tinham em casa. Após alguns alongamentos leves, eles subiram nas esteiras e Troy ligou a TV em frente a eles em um canal de notícias de entretenimento. Por que você ainda assiste a essa porcaria? Perguntou Evan, irritado. Troy deu de ombros. É meio divertido ver o que eles estão falando sobre outras celebridades. Às vezes até sobre mim. Considero isso uma espécie de programa de comédia. Evan balançou a cabeça, mas não disse mais nada. De repente a notícia mudou, e os dois garotos tropeçaram em suas respectivas esteiras ao verem do que se tratava. Emma Watson foi vista recentemente demonstrando muito afeto em público com um rapaz misterioso, que dizem ser seu namorado. Anteriormente, quando fotos dela com Troy Armitage apareceram, ambos negaram os rumores de um relacionamento, alegando serem fotos de bastidores. As pessoas suspeitaram da afirmação, mas agora está claro, Emma está namorando outra pessoa. Ainda não sabemos quem é esse jovem, mas descobriremos em breve. Durante todo o tempo, as imagens mostravam Emma com o braço em volta de outro menino, beijando-lhe afetuosamente a bochecha. O boné do menino cobria seus olhos, então seu rosto não estava nítido, mas Evan tinha certeza de que não era Troy. Ele se virou para Troy, que tinha um olhar assassino. Você está bem, cara? Chega de aquecimento, disse Troy, irritado. Preciso lutar. Agora mesmo. Emma suspirou derrotada pela enésima vez. Ela não estava tendo um bom ano. Lá no fundo, ainda se arrependia de ter terminado com Troy, mas todos ao seu redor diziam que ficar com ele era ruim para sua saúde mental. Até os rumores de que ela estava namorando com Troy tinham causado um frenesi na mídia. As pessoas na internet perderam a cabeça, dizendo todo tipo de coisa cruel. No fim, terminar tinha sido a decisão certa para ela, pelo menos a curto prazo. Seu único arrependimento era como tratou Troy depois. A mãe dela tinha comprado um celular novo e deixado claro que ela não deveria dar o novo número para Troy. Pelo menos até que eles voltassem para as filmagens do próximo filme. Isso daria tempo para os dois se acostumarem a ficar separados. Emma achava que a mãe estava exagerando, mas, considerando que a mulher mais velha não tinha crescido com celulares, fazia sentido que ela não entendesse a importância deles em um relacionamento moderno. O celular antigo ainda estava com a mãe, porque às vezes ela recebia ligações de trabalho de pessoas que não tinham um novo número. E então aconteceu a pior coisa. A mãe dela contratou uma equipe de relações públicas para ela. Você precisa de pessoas para manter sua imagem, querida, disse Jack suavemente. As pessoas estão te julgando agora. Elas não julgam os garotos com tanta severidade por suas decisões de vida quanto julgam as garotas. Troy tem uma base de fãs muito dedicada, muitos dos quais vão te odiar se descobrirem que você terminou com ele. Você não disse que Troy tem uma equipe dedicada? Sim, mas ele é. Troy. Jack balançou a cabeça. Você não é menos importante que ninguém. Precisamos de alguém para projetar uma imagem melhor de você, e Shawn é uma das melhores em Londres. Depois de muita insistência, Emma concordou em se encontrar com essa tal de Shauna. Não lhe contaram toda a história dela com Troy, apenas que eles não estavam namorando. A solução de Shauna foi peculiar.
Precisamos que todos esqueçam esse boato, sugeriu Shauna com confiança. Tudo que você precisa é de um acompanhante bonito. Um rapaz sexy da sua idade, de preferência um aspirante ator, que a leve para sair algumas vezes, convenientemente quando os paparazzi estiverem por perto. Ele ganhará fama de graça e assinará um acordo de confidencialidade, então não contará nada. Vocês podem terminar oficialmente quando estiverem em um relacionamento de verdade. O plano parecia sólido no papel, mas Emma não queria prosseguir sem antes falar com Troy. O problema era que ele não estava disposto a conversar com ela. Ela havia tentado várias vezes durante a turnê promocional, mas ele não a ouvia. Em parte por exasperação, em parte por raiva, ela aceitou o plano de Shauna. Foi assim que conheceu seu namorado de mentira, Nicholas Hoult, que também havia participado de alguns filmes. Eva entrou mancando no quarto de Troy. Estava bem melhor do que ontem, mas ainda sentia um pouco de dor. Pare de andar assim, observou Troy distraidamente deitado na cama. Alguém pode pensar que você andou aprontando alguma coisa com a Nadia. Pare de arrastá-la para todas as conversas, disse Evan irritado, sentando-se na cadeira ao lado da cama. A gente nem se beijou ainda. Troy zombou. No ritmo em que você está indo, seus netos perderão a virgindade antes de você, diz o conquistador, retrucou Evan. Com quantas garotas você já ficou, hein? Não é por falta de vontade da parte delas, disse Troy, com um sorriso presunçoso. Não estou brincando. Muitas garotas me imploraram para levá-las nessa turnê promocional. É só que, é muito cedo depois de Emma. E assim se foi o clima descontraído. Você está bem, Troy? Perguntou Evan novamente. Não vou desistir tão fácil, respondeu Troy. Já a superei. Não me importo com quem ela passe o tempo agora. Meus hematomas dizem o contrário, murmurou Evan. Troy ouviu, mas não deu continuidade à conversa. Então, você tem alguma ideia para o meu álbum? Troy mudou de assunto e sentou-se na cama. Sim, Evan assentiu com entusiasmo. É uma ideia um tanto aleatória, mas é a única maneira de lançar videoclipes para todas as suas músicas de uma só vez. Troy fez um gesto para que ele continuasse. E se criássemos um filme musical que fosse composto principalmente por suas músicas? Imagine todas as faixas que você escreveu fazendo parte de um filme centrado em dois personagens. Você interpretaria o protagonista, obviamente, e contrataríamos uma boa atriz para o papel feminino. Troy pensou por um momento antes de dizer, precisaríamos escrever um roteiro. Talvez mamãe e papai possam nos ajudar? Não vou aceitar essa ideia maluca assim, sem mais nem menos. Não é nada tão extravagante assim, disse Evan, sorrindo. Estou trabalhando no roteiro há 1 ano. Não contei para ninguém. Por isso pedi suas músicas para ver se combinariam. Agora posso dizer com segurança que sim, com alguns ajustes. Talvez você precise escrever algumas músicas mais alegres. A maioria das suas músicas é um pouco melancólica. Mas mesmo que não precise, eu dou um jeito. Troy pareceu genuinamente surpreso com a sugestão de Evan. Então, o que você acha disso? Perguntou Evan. Conte-me a história e então eu decido, disse Troy em tom definitivo, e Evan começou a contar a história. Capítulo 121. Me inspirei um pouco em Nasce uma Estrela, e um lugar chamado Notting Hill, começou Evan, explicando seu roteiro. O protagonista masculino, ou seja, você, é um grande astropop. A protagonista feminina é Bailey. A irmã mais nova de Bailey tem câncer e é uma grande fã sua. Através da Fundação Make-A-Wish, ela conseguiu ingressos para o seu show, onde Bailey foi junto. A reviravolta é que Bailey odeia você e todas as superestrelas. Quando vocês dois se encontram por acaso antes do show, vocês discutem e ela não te reconhece. Só mais tarde ela descobre sua identidade quando você vai pessoalmente conhecer a irmã dela. Ok, pare, levantei a mão antes que ele pudesse continuar. Não quero ser precipitado, mas sou um pouco clichê. Existem inúmeros filmes em que os protagonistas começam como inimigos e terminam como amantes predestinados ao infortúnio. E daí? Evan ergueu uma sobrancelha. Qual o problema com um clichêzinho? Cite um único filme romântico dos últimos 10 anos que tenha um enredo completamente original. Reflete sobre a pergunta dele por um instante antes de dizer, mensagem para você? Não, eles também são inimigos que se tornam amantes. E quanto a? Continuei procurando a resposta, mas não me veio nada à mente. Não há nenhum, respondeu Evan com confiança. Geralmente existe pelo menos um diferencial que faz o filme se destacar dos demais na mesma categoria, e nós já temos isso. Suas músicas. Esse seria o nosso principal argumento de venda. Até mesmo um cego poderia perceber a paixão com que Evan falava sobre a história. Ele realmente havia se dedicado completamente a isso. Muito bem, eu disse, antes de você continuar, esta história tem um final feliz ou um final triste? Essa é a única parte da qual não tenho muita certeza, confessou Evan. Escrevi 2 finais alternativos, considerando ambos os cenários. Por que você não me ajuda a decidir qual é o mais adequado? Então vá em frente, termine a história, eu o incentivei, e ele prontamente começou a contá-la. A história foi muito bem elaborada e meticulosamente planejada, seguindo uma estrutura completa de 3 atos, comum na maioria dos roteiros de Hollywood. Evan leu alguns dos diálogos engraçados também, e tudo o que posso dizer é que não eram terríveis. De forma alguma é uma obra-prima da literatura, e precisará de muito trabalho antes de ficar boa o suficiente para ser encenada. Mas eu literalmente não tenho mais nada para fazer no momento. Está ótimo, eu disse quando Evan terminou de narrar o roteiro completo. A história é envolvente. O único problema é que, pelo que vejo, o diálogo não é o seu forte, mas vamos melhorar isso juntos.
Também precisamos adicionar um momento de grande impacto ao roteiro. O que é um momento de gesto grandioso? Perguntou Evan, confuso. Meus olhos brilharam quando expliquei. Aquele momento em que o protagonista faria qualquer coisa por sua amada. Não precisa ser necessariamente um grande gesto como salvá-la de uma horda de capangas. Eu aceitaria até algo como ninguém coloca Baby num canto do filme Dirty Dancing. Evan me lançou um olhar de julgamento. Essa cena é brega demais, cara. Sem falar que a fala é péssima. Concordo, assenti. Então faça um gesto grandioso, mas não tão piegas e que seja mais fácil para as pessoas se identificarem. Evan cantarolou baixinho enquanto ponderava sobre a ideia. Que bom que o 5º filme de Harry Potter foi adiado. Isso me deu bastante tempo para fazer isso. Que tal comecei com uma ideia minha adicionarmos um flash mob ao filme? Meu personagem organiza um flash mob para surpreender a garota para conquistá-la. É uma ideia razoável, respondeu Evan. Que tal? Enquanto continuávamos discutindo o roteiro e os diálogos do próximo filme musical, havia apenas uma preocupação em minha mente que eu não queria deixar transparecer para Evan. Deixá-lo dirigir alguns dos meus videoclipes era uma coisa, mas um longa-metragem com milhões de dólares em jogo é outra completamente diferente. Além disso, não se trata apenas de dinheiro, é muito mais do que isso. Um filme mal dirigido também afeta minha reputação. Se Evan fizer um filme ruim, isso não só afetará minha filmografia, como também poderá levar a acusações de nepotismo contra ele, visto que ele é meu irmão de criação. Normalmente, o nepotismo é ignorado desde que você seja realmente talentoso. Essa foi a razão pela qual ninguém me acusou disso. Preciso ter uma conversa séria com o Evan sobre isso, porque não acho que ele esteja pronto para dirigir um longa-metragem agora. Mas isso pode esperar até finalizarmos as músicas e o roteiro. Dezembro de 2004, Londres, Fundação Frank Armitage. Alison, se acalme. Tentei acalmar uma mulher furiosa erguendo os braços, mas claramente não surtiu efeito algum. Se acalmar? Perguntou ela, irritada. Você está me dizendo para me acalmar depois do que você fez? Deixe-me explicar. Você me nomeou chefe de uma instituição de caridade para a segurança de crianças. Violou os próprios princípios que defendia ao aparecer em um comercial de TV ousado e depois me ignorou por meses. Não é assim que se faz as coisas, Troy. Se não fosse pelo apoio de Tobias e por todas as crianças que estamos ajudando, eu já teria ido embora. Desculpe, mas estive muito ocupado com o trabalho. Como vão as coisas, aliás? Perguntei, curioso. Não pense que eu não vou notar essa mudança sutil de assunto, disse ela enfaticamente antes de relaxar um pouco. Mas até agora tudo está indo bem. Contratamos um total de 10 terapeutas, 5 em tempo integral e 5 em tempo parcial. Todos são especializados em psicologia infantil. Além disso, temos pediatras que nos visitam. Também fizemos parcerias com o Departamento de Proteção à Criança. Qualquer criança que tenha sofrido trauma psicológico por abuso recebe terapia, seja pelo NHS, Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, ou por meio de nossos próprios terapeutas. Até o momento, ajudamos mais de 100 crianças. Elas não vão melhorar magicamente em um dia ou uma semana, mas gosto de pensar que aos poucos elas vão melhorar. Que bom saber disso, sorri ao perceber que meu esforço estava ajudando alguém, pelo menos. Sinto muito se você se sentiu mal por causa daquele comercial da Crocs, mas esse é o meu trabalho. Quando gravei o comercial, eu sabia que pareceria hipócrita, por isso me afastei da instituição de caridade por um tempo. Mas coisas assim são o que tornam tudo isso possível. Peguei o último cheque de 3 milhões de libras que havia preparado para a instituição e entreguei para Alison. Ela ficou olhando fixamente para o valor mencionado, com os olhos arregalados por alguns instantes sem piscar. Então, olhou para mim bruscamente e perguntou: Você ganhou 60 milhões de libras este ano? Ela havia calculado meus ganhos retroativamente porque eu havia prometido dar a ela 5% do que eu ganhava. Dei de ombros. Ainda não sei o valor exato, mas quando souber, será por aí. Não se preocupe muito com isso e me mostre o que mudou desde a última vez que estive aqui. Claro, disse Alison animadamente, guardando o cheque no bolso enquanto me mostrava as instalações. É um pouco chocante ver como o dinheiro muda rapidamente a atitude das pessoas em relação a você. Todos os seus comentários mordazes anteriores haviam desaparecido, e agora Alison estava compensando seus comentários anteriores sendo excessivamente gentil. O espaço que alugamos para a instituição de caridade era ótimo. Tinha uma área de escritório para a equipe, algumas salas de terapia e consulta médica, e um local para os operadores de telefone com linhas de ajuda dedicadas, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana em turnos. Havia também uma sala de estar para nossos voluntários e agentes de campo, e uma sala de jogos para crianças, repleta de brinquedos e atividades divertidas. Durante o último mês, realizamos uma grande campanha de conscientização em todas as escolas da região, explicou Alison. Ensinamos as crianças a diferenciar o toque bom do toque ruim, e tudo mais. Também promovemos um seminário para professores e pais, ensinando-os a identificar os sinais de alerta que devem observar em seus filhos. Essa é uma ótima iniciativa, elogiei-a de todo o coração. Quando será a próxima campanha de conscientização? Ainda está em andamento, respondeu Alison. Temos uma visita agendada a uma das escolas públicas daqui a 2 dias. Perfeito, exclamei radiante. Vou me juntar a você e a equipe lá. Alison ficou surpresa com a oferta. Sério? Você não acha que deveríamos conversar com a direção da escola antes? Eles vão precisar reforçar a segurança. Então fale com eles, assenti.
Mas certifique-se de que a notícia não se espalhe além do diretor, ou eu não irei de jeito nenhum. Se eles recusarem por algum motivo, irei a outra escola em outro dia. Honestamente, porém, não acho que isso vá acontecer. Já visitei muitas escolas para a divulgação de Harry Potter, e geralmente elas são muito receptivas porque também ganham publicidade gratuita para a escola. Verdade, admitiu Allison. Além disso, me diga qual é a escola para que eu possa tomar as providências necessárias. Zoe estava furiosa por ter que ir à escola hoje. Porque ela não podia ter faltado ao trabalho com a desculpa de estar com gripe ou algo assim. Quem se importa com um bando de pessoas de ONGs, falando besteira para se sentirem bem consigo mesmas? Isso tudo era só uma grande farsa. E agora, ela estava presa no corredor da escola com todas as outras crianças por Deus sabe quanto tempo. O fato de ela ter ficado presa na primeira fila não ajudou em nada. Você está bem, Zoe? Perguntou sua melhor amiga, Chrissy. Você parece que vai cochilar a qualquer momento. Ai, que conveniente, reclamou Zoe. Só quero que todo esse drama acabe para eu poder ir para casa. Não sei qual é o seu problema, interrompeu Riley, sua outra amiga. Eu prefiro ter um tempo livre das aulas. Prefiro as aulas a essa bobagem, sem dúvida, disse Zoe com a maior naturalidade. Você é maluca, retrucou Riley antes de se virar para o garoto ao seu lado. Ei, você, nunca te vi por aqui. Só então Zoe notou o garoto sentado ao lado de Riley. Ele era desconhecido. Ela teria se lembrado do gorro e dos óculos escuros. Agora que olhava com mais atenção, achou que já o tinha visto em algum lugar. Era como se o nome dele estivesse na ponta da língua, mas por nada neste mundo ela conseguia se lembrar exatamente de quem ele era. Ele não os encarava diretamente, agindo como se fosse superior a todos. Para ser sincero, ele era bastante bonito, e o uniforme escolar lhe caía perfeitamente, realçando seu físico bem definido. Sou novo aqui, o garoto sorriu misteriosamente para Riley, sem se virar para ela. Hoje é meu primeiro dia aqui. Você deveria tirar o gorro pelo menos, observou Zoe. É contra as regras do uniforme escolar e você vai levar uma bronca. O diretor está ali perto e é muito rigoroso com essas coisas. O menino sorriu e deu de ombros, despreocupadamente. Então vou esperar que ele me chame a atenção. Zoe tinha a impressão de que aquele rapaz era um daqueles riquinhos mimados que tinham sido expulsos de uma escola particular de elite e obrigados a frequentar uma escola pública. Por que mais ele se matricularia no meio do ano letivo? E justamente antes do fim do semestre, em dezembro, para piorar a situação. Embora suspeitasse disso, ela não se importou o suficiente para confirmar suas dúvidas. Por que tem um cinegrafista aqui? Perguntou Chrissy a Zoe, apontando para um homem que mexia em uma câmera de vídeo em um tripé. Zoe deu de ombros. Silêncio, alunos, anunciou o diretor pelo microfone da frente do salão. Hoje temos uma convidada especial. Por favor, recebam a senhorita Allison Cox, que está aqui para falar sobre... Bem, vou deixar que ela fale. Obrigada pela recepção, Sr. Reeves, começou a mulher de Allison com um grande sorriso e uma atitude alegre. Estou representando a Fundação Frank Armitage, e nosso objetivo é ajudar vítimas de abuso infantil. Como todos vocês aqui têm pelo menos 14 anos, pensei que poderia ser um pouco mais aberta sobre o assunto. O que se seguiu na meia hora seguinte foi exatamente o que Zoe esperava, uma palestra tediosa de um bem-intencionado, que provavelmente não teria impacto algum sobre eles. Alguns pontos eram bons, mas Zoe sabia que a maioria dos alunos os esqueceria assim que saísse dali. Eu sei que você pode achar que o que estou falando não tem nada a ver com você, disse Allison com veemência. Mas pode ser relevante para alguém que você conhece. Agora temos alguém que gostaria de compartilhar sua história pessoal. Allison então deu alguns passos à frente e foi direto na direção de Zoe, deixando-a um pouco desconfortável. No último instante, ela se virou para o garoto novo sentado ao lado de Riley. Você gostaria de vir aqui agora? Claro, disse o garoto com confiança antes de subir ao palco, como se já soubesse o que faria desde o início. Assim que chegou ao palco, abraçou Allison casualmente antes de pegar o microfone dela. Tudo isso me parece um pouco estranho, sussurrou Riley ao lado de Zoe. É estranho, concordou ela. Meu Deus, gritou uma garota atrás de Zoe. É ele. Antes que Zoe pudesse se virar e fazer um comentário sarcástico sobre a estupidez da garota, ela ficou sem palavras, em choque. O garoto tirou o gorro e os óculos escuros antes de entregá-los a Allison. Gritos instantâneos de alegria ecoaram pelo salão. Todos pareciam se levantar de seus assentos em uníssono, tentando ver melhor a sensação mundial que estava a poucos metros de distância. Peço a todos que, por favor, se sentem, disse Troy Armitage ao microfone. Não vou a lugar nenhum por algumas horas e adoraria conhecer todos vocês, mas de forma organizada. Os professores e os seguranças, agora visíveis, garantiram que os adolescentes mantivessem a compostura adequada. Mas Zoe estava em completo choque. Troy era um de seus atores favoritos. Ela não conseguia acreditar que não o reconheceu quando ele estava sentado a poucos metros de distância. Ela se sentiu tão boba. Obrigado, continuou Troy com uma tranquilidade impressionante quando as crianças se acalmaram um pouco. Criei este fundo no início deste ano em homenagem ao meu falecido pai biológico. Estava visitando um hospital infantil e percebi que nem todos têm a mesma sorte que eu. Sofri abusos quando era criança, mas tive a sorte de poder denunciá-los às autoridades. Elas me ajudaram, me encaminharam para um bom lar adotivo e o resto é história. Troy fez uma pausa por um momento, como se estivesse pensando cuidadosamente em suas próximas palavras. Algo muito ruim me aconteceu no ano passado.
Eu estava em casa em Los Angeles tomando banho, quando uma mulher me atacou com intenções muito ruins. Se você tem acompanhado as notícias, sabe do que estou falando. Mais uma vez, tive a sorte de me salvar e de fazer com que aquela mulher fosse presa. Mas nem todo mundo tem essa sorte. Troy respirou fundo antes de continuar. Não falei publicamente sobre este incidente até agora porque não queria me fazer de vítima nem buscar a compaixão de ninguém. Estou me abrindo hoje para dizer a todos vocês que se algo assim aconteceu com vocês ou com alguém que vocês conhecem, saibam que não estão sozinhos. Nossos números de telefone de ajuda e o endereço do nosso site estão nos folhetos que foram colocados no final de cada fileira de assentos. Se entrarem em contato conosco, manteremos suas informações confidenciais e ajudaremos vocês, seja com assistência jurídica ou simplesmente com o seu bem-estar, tanto físico quanto mental. Fiz terapia por meses depois daquele incidente. Troy revelou mais uma informação bombástica. Só quero dizer a vocês que isso é completamente normal e não há motivo para se envergonhar. Se vocês entrarem em contato com nossa linha de ajuda, podemos agendar sessões de terapia gratuitas com terapeutas certificados que trabalham conosco. Obrigado por dedicarem seu tempo hoje. Espero que todos tenham um ótimo dia. Zoe se virou para sua melhor amiga. Ele fica tão bonito de perto. Você não acha, Chrissy? Só então ela percebeu que Chrissy havia ficado estranhamente quieta e olhava para o chão como se estivesse envergonhada de algo. Chrissy? Zoe perguntou novamente. Você está bem? Chrissy deu um pulo como se tivesse sido sacudida violentamente e disse. Ah, sim. Desculpe. Eu só. Ela desviou o olhar novamente. Zoe se virou para Riley, que apenas deu de ombros e disse. Vamos embora ou não vamos conseguir conhecer o Troy. Troy havia terminado seu discurso e agora estava tirando algumas fotos com os funcionários da escola e os alunos. Zoe percebeu como Chrissy discretamente guardou um folheto que estava convenientemente perto delas, mas não comentou nada. Milhares de pensamentos passavam pela sua cabeça. Será que algo tinha acontecido com Chrissy, ou talvez com alguém que ela conhecia? Apesar da curiosidade, não conseguiu perguntar em voz alta. Talvez essa sessão não fosse tão ruim quanto ela imaginava. Ela talvez não precisasse de ajuda, mas como Troy bem disse, nem todo mundo tem essa sorte. Capítulo 122. Janeiro de 2005, Residência Clovis. Londres. Levei metade de novembro e todo o mês de dezembro para finalizar o roteiro e as músicas do nosso filme musical ainda sem título. A parte musical foi complicada porque tive que mudar quase metade da minha lista de músicas para que se encaixasse melhor na história. Honestamente, foi bom ter isso para trabalhar, senão eu voltaria a entrar em depressão. Só agora me dei conta de quanto tempo do meu dia eu passava trocando mensagens, conversando com a Emma. Agora só faltava a parte difícil antes das filmagens, que incluía a pré-produção, além do roteiro, a gravação das músicas em estúdio e o mais importante de tudo, a inevitável conversa com Evan. Ele nunca tinha dito abertamente que dirigiria o filme, e eu não tive coragem de perguntar diretamente se era isso que ele queria. Isso me deixou num estado perpétuo de desconforto perto dele, como se eu estivesse traindo ao usar a ideia dele para fazer o filme e deixá-lo de lado no último momento. Eventualmente não aguentei mais e precisei tirar isso da minha cabeça. Evan, eu disse, tentando parecer casual enquanto estávamos sentados na nossa sala de estar. Quem você acha que deveríamos escolher como diretor do nosso filme? Eu estava pensando em Stephen Daldry, que dirigiu a Billy Elliot. Meu pai se virou para nós, curioso, quando fiz a pergunta. Eu já havia conversado com ele sobre isso, e ele havia concordado com o que eu queria fazer. Por isso abordei o assunto quando ele estava presente, para ter alguém do meu lado. Evan franziu a testa visivelmente quando a minha pergunta lhe ocorreu. O que você quer dizer com isso? Perguntou ele, exaltado. Estou dirigindo, é claro. Olhei para o meu pai, que parecia já esperar aquela resposta. O pior é que ele não disse nada sobre o assunto, deixando que eu resolvesse a situação. Wig, nós dois temos apenas 16 anos, Evan, eu disse lentamente. Não acho que você ou eu tenhamos experiência suficiente para fazer um longa-metragem no momento. Precisamos de outra pessoa no comando. Sem mencionar que você está estudando em tempo integral agora, e nas férias de verão as filmagens de Harry Potter já terão começado. Então você terá que tirar uma longa licença ou adiar as filmagens por mais de um ano. Evan estava claramente sem palavras. Eu também estaria se estivesse no lugar dele. Mas algumas coisas são inegociáveis. De acordo com minha estimativa inicial, fazer este filme custaria cerca de 25 milhões de dólares, uma quantia que eu teria que investir dos meus ganhos com Cálice de Fogo. Dado que eu já havia ganho mais de 110 milhões de dólares antes dos impostos com ele, eu poderia gastar esse dinheiro facilmente. O problema era que eu não confiava o suficiente em Evan para lhe dar uma quantia tão grande para seu primeiro filme. A maioria dos cineastas aspirantes usa menos de 1 milhão para fazer seu filme de estreia. Seria tolice da minha parte investir uma quantia tão grande que poderia resultar em um desastre de bilheteria. Você disse que eu poderia dirigir seus videoclipes, disse Evan em tom acusatório. Essa oferta ainda está de pé, eu disse, tentando acalmá-lo. Diante de sua expressão confusa, expliquei. Se você não quer que outra pessoa dirija o filme, então não faremos o filme agora. Vamos esperar alguns anos até que ambos amadureçamos, provavelmente até eu terminar Harry Potter e você terminar a escola.
Enquanto isso, lançarei meu álbum de música conforme planejado, e você poderá dirigir alguns dos meus vídeos. Depois, quando finalmente fizermos o filme, escreverei algumas músicas novas para ele. Mas, Evan começou, mas não terminou. Ele desviou o olhar de mim, ponderando sobre as duas opções que eu lhe havia dado. Por que você não escolhe um meio termo? Perguntou meu pai, falando pela primeira vez. O que você quer dizer com isso? Perguntou Evan. O que eu quero dizer é que se você escolher outra pessoa para dirigir o filme, os videoclipes dentro do filme ainda podem ser dirigidos por você, explicou meu pai. Os videoclipes geralmente são gravados em 1 ou 2 dias, então podem ser finalizados nos fins de semana, sem afetar muito sua vida escolar. Enquanto isso, você pode receber o crédito de roteirista e produtora associada do filme, o que seria muito bom para o seu currículo, dada a sua idade. Normalmente a ideia do meu pai não funcionaria porque as músicas em um filme são parte integrante da história e são filmadas em sequência. Mas, do jeito que o roteiro foi escrito, havia pelo menos 6 músicas que poderiam ser filmadas hoje, sem nem precisar escalar a protagonista feminina ou qualquer outra pessoa além de mim. Essa é uma excelente ideia, elogiei meu pai. Obrigado, disse meu pai, acenando com a cabeça em sinal de agradecimento antes de se virar para Evan. Além disso, se seus vídeos forem realmente bons, prometo financiar seu primeiro filme. Desde que você termine seus estudos e trabalhe em tempo integral como assistente de direção por pelo menos 2 anos em um set de filmagem. Evan assentiu lentamente, assimilando a oferta muito generosa do pai. A escolha é sua, Evan, eu disse depois de alguns instantes. Tudo bem, respondeu ele depois do que pareceu uma eternidade. Por mais que eu queira fazer o filme eu mesmo, quero vê-lo feito em primeiro lugar. Temos um roteiro e uma lista de músicas muito bons. Se você lançar as músicas, teremos que refazer o roteiro mais tarde com base nas novas canções, e não sei como isso vai ficar. Resisti à vontade de comemorar com alegria e me limitei a dar um sorriso e dizer, valeu, mano. Tanto faz, disse ele mal-humorado antes de mudar de assunto. Acho que concordo com você que Stephen Daldry se sairá bem no papel. Vou marcar uma reunião com ele ainda esta semana, eu disse. Mas antes de mais nada, precisamos gravar as músicas. Você gostaria de vir ao estúdio para a minha primeira sessão? Hoje não, ele balançou a cabeça. Tenho um trabalho importante para entregar amanhã. Mas você estará livre para vir comigo a Sundance daqui a 2 semanas, certo? Sim, ele assentiu com um sorriso. Não perderia isso por nada. Meus amigos estão morrendo de inveja porque eu posso ir e eles não. Chega de conversa, meninos, interrompeu o pai. Troy, vamos nos atrasar para a sessão de gravação se não sairmos logo. Doug é muito rigoroso com atrasos. Assenti com a cabeça enquanto me levantava para me arrumar. Douglas Saunders foi o produtor musical que meu pai escolheu para gravar minhas músicas. A conversa que se seguiu foi bastante esclarecedora, depois que mencionei a ideia de meu pai conseguir um contrato com uma gravadora. Flashback, só uma pessoa ingênua ou desesperada se aproximaria de uma gravadora se tivesse recursos suficientes, disse meu pai, como se fosse óbvio. Eu tinha ouvido dizer que as gravadoras prendem os músicos em contratos predatórios de longo prazo, mas não fazia ideia de como isso acontecia. Explique-me todo esse negócio de gravadora como se eu fosse uma criança de 5 anos sem nenhum conhecimento da indústria musical, perguntei. Papai riu da minha forma de falar, mas fez o que eu pedi e deu uma explicação detalhada. Fiz algumas pesquisas quando estava produzindo o primeiro filme de Harry Potter. Quase incluímos uma música que Chris Columbus adorava, mas desistimos no último momento porque a gravadora estava sendo um saco com suas exigências. Ele balançou a cabeça em sinal de nostalgia. De qualquer forma, o que essas gravadoras fazem é o seguinte, inicialmente, elas arcam com todos os custos das sessões de gravação, videoclipes, tudo, mas em troca, te dão apenas 15 a 20% do que ganham. Então, se o seu álbum render a elas, digamos, $1 milhão, você receberá no máximo $200 mil. Mas se você gravasse e promovesse suas músicas por conta própria, deixando a distribuição de lado, poderia custar cerca de $500 mil inicialmente para gravar e promover um álbum, mas com o tempo, você pode ganhar muito mais do que jamais ganharia com uma gravadora externa. Sem mencionar que você manterá todos os direitos sobre suas músicas para sempre. Assenti com a cabeça, pois entendi o que ele queria dizer. Basicamente, as gravadoras eram para aqueles pobres coitados que não tinham dinheiro para gastar $500 mil para produzir e promover seus próprios álbuns. Eu tinha. Então, fazia sentido para mim criar minha própria gravadora. Fim do flashback, você está atrasado, disse Douglas Saunders em tom sério. Ele tinha 30 e poucos anos e uma tez muito pálida. Isso, somado aos seus olhos e cabelos escuros, fazia-o parecer um vampiro. Ele era produtor musical há mais de uma década e havia trabalhado com muitos artistas renomados, como The Cranberries e Spice Girls. Desculpe, Doug, eu disse, sorrindo sem jeito. Não tenho desculpa. Ele balançou a cabeça antes de me indicar a cabine de gravação que tínhamos alugado para a semana. Não vamos perder mais tempo. Já gravamos todas as harmonias como você queria, agora só falta sua voz para finalizarmos as músicas. Assenti com a cabeça uma vez antes de me sentar na cabine de gravação, enquanto meu pai se sentava do lado de fora ao lado de Douglas. Ambos eram homens mais velhos e usavam fones de ouvido para ouvir minha gravação vocal.
Passei muitos dias com Douglas analisando cada música e definindo exatamente o que eu queria dele e de sua equipe de músicos. Inicialmente fiquei um pouco cético em entregar as rédeas do meu trabalho a outra pessoa, mas meu pai me convenceu de que eu não conseguiria fazer tudo sozinho o tempo todo. O principal motivo pelo qual acabei concordando em trabalhar com Douglas foi que ele não se opunha a usar EDM em suas músicas. Muitos produtores musicais tradicionais não gostam de usar nenhum tipo de música eletrônica. Nem todas as minhas músicas incluíam EDM, mas algumas sim, como a que eu estava gravando naquele momento. Eu estava usando fones de ouvido com cancelamento de ruído que bloqueavam a maior parte do som ao meu redor antes de dar um sinal de positivo para Douglas. Ele me fez um sinal de ok antes da música começar a tocar nos meus fones. A música que tocou foi exatamente como eu havia imaginado. Tive que parabenizar Douglas por recriar exatamente o que eu havia feito usando meu sistema de som doméstico, só que melhor e com um som mais profissional. Nesta música, os vocais importavam muito menos do que a música de fundo, que era principalmente EDM. Quando a música chegou ao ponto certo, comecei a cantar. Encontramos o amor, Rihanna, com participação de Calvin Harris. Diamantes amarelos na luz. Agora estamos lado a lado, enquanto sua sombra cruza a minha. O que é preciso para ganhar vida? É assim que me sinto, simplesmente não posso negar. Mas preciso deixar isso para lá. Nós encontramos o amor em um lugar sem esperança. Encontramos o amor em um lugar improvável. A cada instante da música, eu me envolvia mais e mais no canto. Cheguei a esquecer que estava gravando em um estúdio. Cantei com paixão uma música que provavelmente amei tanto em outra vida que me lembrei da letra até mesmo nesta, quando comecei a compor uma faixa dançante. E aí, o que achou? Perguntei a Douglas depois de terminar o primeiro verso. Só então percebi que Douglas e meu pai pareciam estar em transe. Alô? Perguntei novamente, um pouco irritado. Você estava sequer me ouvindo cantar? Doug ficou sem graça por um instante antes de assentir. Desculpe. Foi incrível. Eu só não esperava que você cantasse assim. Provavelmente eu deveria ter te interrompido antes, mas achei que isso ajudaria a soltar um pouco a sua voz. O que você quer dizer com cantar assim? Perguntei. Você cantou como se estivesse se apresentando no West End, disse ele com naturalidade. Não me entenda mal, você foi excelente, mas a música pop é muito mais contida do que o teatro musical quando se trata de emoções e vocais. Assenti com a cabeça. Certo, então vamos tentar de novo até eu acertar. Douglas acenou com a cabeça uma vez antes de me dar sinal verde para começar de novo. Janeiro de 2005, sede da Warner Bros. Burbank, K. Sentei-me em frente ao CEO da WB Belry Meyer, enquanto ele e seu grupo de executivos ouviam meu álbum recém-gravado, cada um usando seus respectivos fones de ouvido. À minha direita, meu pai tinha uma expressão entediada, enquanto à esquerda, Tobias parecia nervoso. Nós três éramos os únicos sem fones de ouvido, pois já tínhamos ouvido o álbum inteiro várias vezes enquanto discutíamos o filme em detalhes na última semana. Tobias se aproximou de mim e sussurrou. Tem certeza de que esse é o estúdio certo para esse trabalho? Não me lembro de nenhum musical produzido por eles recentemente. Vamos esperar que eles terminem, sussurrei de volta. Além disso, seria melhor expressar suas preocupações quando não estivermos no escritório deles. Com um ar devidamente repreendido, ele voltou à sua posição original. Momento perfeito, aliás, porque nesse exato momento Belry Meyer tirou os fones de ouvido. Não tinha tido tempo suficiente para ouvir o álbum inteiro, que tinha cerca de 1 hora de duração, então ele deve ter parado no meio. Assim que ele fez isso, os outros executivos o seguiram, alguns com muita relutância. E então, perguntei a Belry, curioso. O que você diz? Belry sorriu cordialmente. Sou um homem de palavra, Troy. Podem ter se passado anos desde aquele dia, mas não me esqueci da minha promessa. Nem preciso discutir isso com os outros para saber que este filme vai render muito dinheiro. Pelo pouco que ouvi, este é um álbum incrível. Com certeza vou terminá-lo mais tarde, mas por agora vamos falar de detalhes. Para começar, o seu roteiro. E daí? Perguntei. Tem certeza de que foi você e seu irmão que escreveram? Ele perguntou. Porque é muito bom. Inicialmente fiquei um pouco cético, mas quando percebi como se conecta as músicas fez muito sentido. Obrigado, respondi com um aceno de cabeça em agradecimento. A maior parte é mérito do Evan. Eu apenas o ajudei a conectar as músicas à história. Stephen Daldry concordou em dirigir e fez algumas sugestões que incorporamos ao roteiro. Você deve estar orgulhoso dos seus filhos, né, Steve? Belry se virou para o pai, que não parecia muito satisfeito com o rumo da conversa. Muito orgulhoso, disse ele simplesmente. Agora podemos ir direto ao ponto? O sorriso de Belry se alargou um pouco quando ele mudou de assunto novamente. Eu vi seus outros 2 filmes pessoalmente em uma exibição interna na semana passada, e devo dizer que sua escolha de filmes é muito boa. Obrigado. Sorri, mas só superficialmente. Ele estava começando a me irritar com essa insistência. Tive a impressão de que estava testando nossa paciência. Enviei cópias de Brick e as vantagens de ser invisível para todos os principais estúdios de Hollywood, na esperança de conseguir o melhor acordo de distribuição lançando-os juntos. Disney, Sony e Paramount não demonstraram interesse. Fox e Universal fizeram ofertas que valiam a pena considerar. A Fox ofereceu $20 milhões adiantado e 15% de toda a receita bruta, incluindo bilheteria e distribuição em mídia doméstica. As opções da Universal eram $25 milhões adiantado, sem direitos autorais.
ou 10 milhões de dólares adiantado mais todos os lucros após a dedução de uma comissão de 15%. A Warner Bros., no entanto, fez a melhor oferta, 25 milhões de dólares adiantado, mais 25% da receita bruta de ambos os filmes para sempre, depois de recuperarem esses 25 milhões de dólares. Se fosse um blockbuster como Star Wars, o acordo com a Fox talvez fizesse mais sentido, já que 85% dos lucros superariam em muito os 25% da receita bruta. Mas para filmes independentes de baixo orçamento com previsão de arrecadação inferior a 100 milhões de dólares, como Brick e as vantagens de ser invisível, os 15 milhões de dólares extras pagos antecipadamente pela Warner Bros. Mais do que compensaram a diferença percentual. Embora eu tivesse concordado verbalmente com a oferta da Warner Bros., ainda não tínhamos assinado o contrato porque tive uma ideia brilhante. Lembrar Belry de uma promessa que ele havia feito alguns anos atrás de financiar um filme de orçamento médio para mim. Agora, com meu terceiro filme em produção, parecia o momento perfeito para cumprir essa promessa. Podemos ir direto ao ponto, Belry, disse meu pai, num tom um pouco exaltado. Tenho outro compromisso daqui a 1 hora. Podemos falar de formalidades e escolhas de filmes em outra ocasião. Certo, vou direto ao ponto. Belry assentiu simplesmente antes de olhar diretamente para mim. Concordo em deixar você fazer este filme exatamente como quiser, contanto que concorde em renegociar seu salário de Harry Potter. O quê? Perguntei surpreso. Eu não esperava por isso de jeito nenhum. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.